Olá, amigos. É com muito prazer que estou aqui. A UNB faz parte da minha história. Não sei se vocês sabem, mas eu sou da segunda turma de medicina aqui da UNB. E com isso faz com que eu vibre tudo que se relacione. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque amo a UNB e amo esse assunto. Então, vivencio ele desde o início da dermatologia no Rio de Janeiro, onde frequentei o Instituto de Leprologia, onde fiz uma formação bem completa sobre hanseníase. Eu, além do título de dermatologista, eu tenho o título de hansenóloga e exerço isso com grande prazer. E minha função, durante todos esses anos como professora, foi propagar esse ensinamento para que nós, da área de saúde, possamos apagar essa mancha que nós temos. Nós somos o segundo lugar em casos de hanseníase no mundo. Então, uma doença grave, endêmica, negligenciada e que, mesmo com toda a pesquisa que se tem conseguido ultimamente, não conseguimos debelar. Nos anos, até o ano 2000, o governo propunha que debelássemos a hanseníase até o ano 2000. Nós estamos no ano 2025 e não conseguimos debelar e a progressão foi muito pequena. Continuamos no mesmo estágio que do ano 2020. Então, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa milenar em que a característica é a alteração da sensibilidade. Quem descreveu em 1873 foi Gerard Henrik Amauer Hansen. Ele era médico norueguês, fazia as suas pesquisas, porque morava na época, do lugar que mais tinha hanseníase era na Noruega. A Europa toda era infestada. Mas na Noruega, onde ele era médico em Bergen, que foi que ele descobriu. Esse bacilo é um bacilo álcool-ácido resistente. Ele é intracelular e você consegue encontrar nos tecidos como bastonetes íntegros, lembrando o cigarro, em disposição de cigarros ou encurvados. Então, você vê no tecido uma coloração vermelha identificada. Até essa época, até essa data, não se tinha conhecimento de como era propagada. Se pensava que era hereditária. E, a partir daí, passou-se a saber que era uma doença infecto-contagiosa. A característica dela é a alteração da sensibilidade. Você perde a sensibilidade. E a primeira sensibilidade a ser perdida é a térmica, depois a dolorosa e, por último, a tátil. Então, é um bacilo em que precisa um convívio mais duradouro e íntimo para que as pessoas possam adquirir a doença. E elas são adquiridas, até hoje ainda tem dúvidas, mas a mais certeza é que ele é transmitido através dos esperdigotos, da saliva. E essa convivência precisa ser uma convivência duradoura e íntima para que se pegue essa doença. Isso é o que é descrito. Nem sempre a gente observa isso na vida real. Mas habitualmente é isso. Porque você vê, eu trabalho há 50 anos com hanseníase, trabalho com total liberdade do paciente em frente, no uso. Trato como todos os outros pacientes e nunca adquiri a doença. Então, essa doença precisa você ter uma imunidade muitas vezes com características genéticas de adquirir essa doença. Então, como toda doença infecto-contagiosa, há uma luta entre o hospedeiro e o agente etiológico. E na hanseníase não é diferente. Só que ela se expressa de várias formas, porque tem um espectro imunológico que vai fazer a diferenciação da expressão clínica. Então, se na luta ganhou o hospedeiro,
Então, você tem a infecção, mas não faz a doença. Agora, quando você tem a infecção e ganha o agente etiológico, o bacilo, você tem várias formas de expressão. Inicialmente, você tem a forma indeterminada ou inicial. E dependendo do seu estado imunológico, ele vai evoluir para o polo positivo, em que você tem uma boa reação, uma boa sensibilidade ao bacilo, então você cerca o bacilo e não deixa a doença progredir tanto, que é a forma tuberculoide. Ou você tem um outro tipo de imunidade em que você não reconhece o bacilo como algo estranho e deixa ele se multiplicar. E aí vai para o polo negativo, que é também chamado forma virchoviana. Temos a forma virchoviana. Então, o polo positivo, a forma tuberculoide. O polo negativo, a forma virchoviana ou lepromatosa. Agora, existe aqueles indivíduos que têm uma imunidade oscilante. Então, ela vai se apresentar de forma variada, que é o dimorfo-dimorfo, ou borderline, também chamado borderline. E esse paciente tem um espectro de ação bastante grande e variado, que varia de um polo para outro. Então, horas ele varia para o polo positivo, que é o dimorfo tuberculoide. Ora, ele varia para o polo negativo, que é o dimorfo virchoviano. E as clínicas se parecem, só que não são estanques. Porque a forma tuberculoide é tuberculoide, sempre tuberculoide. A forma virchoviana é sempre virchoviana. Agora, a forma dimorfa tem várias apresentações. E é isso que dificulta, muitas vezes, a clínica. Esse esquema representa bem o que eu falei. A forma indeterminada e a evolução para o polo positivo, tuberculoide, ou para o polo negativo, virchoviano, e os dimorfos ou borderlines, com esse espectro de ação clínico e imunopatológico de resposta. Lembrando que a maioria, como o doente, ele é infectante, altamente infectante, mas pouco patogênico, você pode evoluir para a cura. Então, a forma indeterminada, você vê pacientes com máculas hipocrômicas ou eritemato-hipocrômicas com alteração de sensibilidade discreta. Então, você tem uma alteração de sensibilidade. Se ele evolui para a forma tuberculoide, as lesões estão cercadas. Então, você vê as bordas são bem delimitadas. São lesões eritematosas, muitas vezes já um pouco infiltradas, mas com a borda bem infiltrada. Você tem na forma virchoviana, onde o bacilo se multiplica, então nós temos essa face leonina, onde há infiltração das sobrancelhas, das regiões malares, do nariz, da boca, que dá essa chamada faces leoninas. Outra aqui, temos lesões nodulares, mais outras lesões nodulares, são deformantes, certo? Você tem alterações também de sensibilidade nas extremidades, porque ele tem predileção por áreas frias. O olho é acometido, o palato, o nariz, tudo isso é infiltrado. E aí nós temos a forma borderline, dimorfa. Que horas nós temos lesões maiores que 5 lesões? Lesões que são, a borda externa é difusa. Você tem uma borda externa difusa. E, às vezes, a borda interna bem delimitada. E tem uma coloração ferruginosa. Uma doença infecto-contagiosa que tem predileção por terminações nervosas do sistema nervoso periférico, levando a alterações de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, que o período de incubação é prolongado, de 2 a 20 anos,
Eu tive pacientes 20 anos depois do contato que veio apresentar a doença. Isso está relacionado ao estado imunológico dele também. Então, essas são as lembranças. Período de incubação longo e precisa de um convívio íntimo e prolongado. E que a transmissão é mais frequente por esperdigotos, em que ele tem uma preferência por áreas frias, pelo sistema nervoso periférico e sistema respiratório. Ele pega bastante sistema respiratório. Pega também o olho. Então, essas são as formas clínicas típicas, tá? Então, isso tem que ser gravado. Forma indeterminada ou inicial. Forma tuberculoide, em que a imunidade é boa do paciente. Forma virchoviana, que a imunidade é fraca diante do bacilo. E a forma dimorfa, que é a imunidade oscilante, em que vai apresentar tanto tuberculoide dimorfo, tuberculoide ou dimorfo virchoviano. Gravou bem isso? Bom, então agora nós temos a classificação. Essa classificação que eu dei é a classificação de Madrid. Então, onde os ancianólogos, na época, transcreviam, eles descreviam as apresentações clínicas da doença. Mas nós temos uma outra classificação, que é da Organização Mundial de Saúde, que é a classificação operacional. Para nós que trabalhamos no campo, podemos identificar. Então, tem a forma paucibacilar, que são até 5 lesões, e a forma multibacilar, que são mais de 5 lesões. A forma paucibacilar são poucas lesões, lesões mais delimitadas, e a baciloscopia é negativa. A forma virchoviana ou multibacilar, e a forma virchoviana e a forma dimorfa, que tem mais de 5 lesões e baciloscopia positiva. O tratamento, estão vendo aí a cartela? Você vai ver que tem uma dose supervisionada, mensal, que tem 2 cápsulas de rifampicina, que depois tem uma cápsula de dapsona, 100 miligramas, e 300 miligramas de clofazimina. Essa dose é supervisionada, feito na frente do agente de saúde. E depois ele leva a cartela para o resto do mês, para os 30 dias, 100 miligramas de dapsona e 50 miligramas de clofazimina diária. Os paucibacilares vão levar essa mesma cartela atualmente e vão tomar 6 doses, que poderão ser tomadas em até 9 meses. E os multibacilares vão levar a cartela durante 12 meses, que poderá ser tomado até 18 meses, para considerar que o tratamento foi completo. O diagnóstico é clínico. Então, são as lesões com alterações de sensibilidade. Dependendo da forma clínica que ele tem uma baciloscopia positiva ou baciloscopia negativa. Dependendo das alterações, principalmente quando fazem estados reacionais, a gente usa a histopatologia para ajudar. E o que vai firmar o diagnóstico é a lesão, alterações da sensibilidade, espessamento nervoso e baciloscopia positiva ou negativa. E como é feita a baciloscopia? Você pega uma pinça, faz com que diminua tire todo o sangue, faz uma isquemia no lóbulo de orelha e pega uma lâmina e raspa para pegar a derme. Aí flui um líquido, que é a linfa, e aí é colocado numa lâmina e feito a coloração para álcool ácido resistente. Essa é a forma de fazer a baciloscopia. A baciloscopia é feita no lóbulo da orelha e aí nas lesões suspeitas. Da mesma forma, faz-se uma isquemia e raspa com um bisturi na derme para quando flui a linfa, e aí é colocado numa lâmina feita a coloração específica para
que é a de Zil-Nelson, para bacilo álcool-ácido resistente. Esse aparelhinho é um aparelhinho que você testa a sensibilidade, ele tem pesos, tudo bem programadinho, testando a sensibilidade. Você, nas áreas suspeitas, você pega esse filetinho do que vai do mais fininho, que é o verde, até o vermelho grosso, e vai pressionando 3 vezes na lesão suspeita e vai vendo a sensibilidade. Então, aqui tem um esqueminha que a gente não decora. Muitas vezes a gente tem que estar com o esqueminha do lado. Você testa a sensibilidade e você vai ver qual a intensidade dessa perda. Aí tem as localizações em que você vai testar essa sensibilidade com o estesiômetro. Então, a sensibilidade mais procurada são as dos membros inferiores, dos pés. Então, tem os pontos em que você vai testar essa sensibilidade, tanto nos pés quanto nas mãos. E você vai olhar na tabelinha qual é a intensidade dessa perda de sensibilidade. Muitas vezes, você clinicamente sozinha, e quando a baciloscopia não ajuda, a gente precisa de um auxílio de um outro exame que chama-se PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Ela é de alto custo, mas que ele identifica o DNA da bactéria, do Mycobacterium lepra. E aí vai selar o diagnóstico. Agora, hanseníase seria muito fácil se fossem só essas formas que a gente encontrasse. Uma forma indeterminada, uma forma tuberculoide, uma forma viscoviana ou dimorfa. Aqui é que está o X do problema, porque essa imunidade se altera e nós temos então reações ansênicas, que essas são difíceis da gente monitorizar, difíceis da gente explicar para o paciente que ele está melhorando. Você está dizendo para ele que ele tem tratamento e tem cura e ele está piorando na sua frente. Ele está tendo dores horríveis, febres, queda do estado geral. Então nós temos 2 tipos de reações ansênicas. As reações ansênicas tipo 1, em que você tem um aumento da reatividade diante do bacilo. Então, toda vez que o bacilo quer se multiplicar, naqueles pacientes, principalmente nos pacientes tuberculoides ou dimorfos tuberculoides, em que o bacilo quer se multiplicar e o organismo vai lá e cerca. Ao cercar para matar esse bacilo, ele vai também agredir o sistema nervoso periférico. Então, vai lesar as terminações nervosas e muitas vezes deixando sequelas irreversíveis. Essas reações nós controlamos com o corticoide. E nós temos uma reação tipo 2, que é a reação tipo eritema nodoso, por imunocomplexo. Seria o dia 3 de Cumbres, em que você tem o eritema nodoso ansênico. Você tem queda do estado geral, febre alta, orquite, uveíte, hepatite, há uma mistureba total no organismo do paciente, há uma queda do estado geral, muita dor, e o cara está cheio de caroços. Então, eritema nodoso, e que a gente controla com talidomida nos homens. Nas mulheres, quando tem que se usar, tem que dar anticoncepcional, ter certeza de que não vai engravidar, anticoncepcional ou dar corticoide só. Para finalizar, nós não podemos esquecer de dizer que hanseníase tem cura. Agora, o estigma não. E nós, da área de saúde, somos convocados a esclarecer a doença, debelar a doença e tirar esse estigma. Agora eu estou aqui, eu fiz essa aula gravada, porque é uma aula para ficar para vários momentos, e vocês poderem assistir
Agora estou entrando ao vivo para que vocês perguntem e tirem a dúvida. Não adianta dar excesso de informações, essas informações vocês têm no livro. Agora me explorem, perguntem para eu te dizer o que eu vivenciei.